Meus irmãos, louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos por meio deste canal da Igreja no YouTube para transmitir a palavra do Senhor. Nós temos, nestes dias de restrição do culto público, procurado dominicalmente transmitir as mensagens para abençoar a sua vida, levar a palavra de Deus até o seu lar e também a você individualmente. Estamos com saudades do culto público, saudosos de reencontrar os irmãos, mas sabemos que Deus haverá de nos conceder essa alegria no tempo dele, e por isso cabe a nós esperar o tempo do Senhor. Nós saudamos então a todos com a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar para abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. A nossa meditação desta manhã de domingo, ela vai ser com base nos primeiros 15 versículos do capítulo 1 de Atos, mas inicialmente nós vamos ler apenas o versículo 8. Atos 1, 8. Diz assim a palavra do Senhor: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Vamos orar, vamos ter uma palavra de oração, pedindo ao Senhor que venha nos visitar de maneira especial, abrindo os olhos do nosso entendimento para conseguirmos enxergar aquilo que o Senhor tem revelado a nós por meio desta porção. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de compartilhar da Tua Palavra com os nossos irmãos, amigos, mesmo à distância, nestes dias maus, ó Deus, de restrição social, mas te louvamos por este canal, por este meio, que o Senhor nos permite chegar até as famílias da igreja, aos lares e também individualmente, a cada pessoa que nos acompanha, para levarmos, ó Deus, a palavra do Senhor, que é lâmpada, que é luz e que nos santifica. Que na meditação desta manhã de domingo tenhamos, ó Deus, a palavra do Senhor bem viva no nosso coração, na nossa mente, que o Teu Espírito, ó Deus, faça a obra, realize a obra da iluminação, abrindo os nossos olhos espirituais, desvendando os nossos olhos, para que possamos enxergar aquilo que Tu tens revelado a nós. Ó Deus, aquiete o nosso ser, que nada, se não for tão somente a atenção devida à Tua palavra, possa ocupar a nossa mente e o nosso coração. Essa é a nossa oração com gratidão, no nome de Jesus. Amém. Como você tem levado a sua quarentena? Como anda o seu confinamento? Como anda a sua ação pessoal nestes dias de restrição social quanto à evangelização de pessoas do seu círculo íntimo? Eu quero te convidar nesta manhã de domingo a refletir sobre o desempenho de nossa responsabilidade pessoal na comunicação do Evangelho nestes dias de confinamento. Seus contatos têm sido usados para repassar aquilo que todos repassam, ou os seus contatos têm sido usados para levar uma mensagem diferente? A mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, uma palavra de consolo, de conforto, de esperança no Senhor. Diante desta proposta temática, eu quero te convidar a refletir, a meditar no capítulo 1 de Atos, em especial no versículo 8, que eu volto a ler. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Pense na alegria dos discípulos em ver o Cristo ressuscitado. Os discípulos viram Jesus face a face, tocaram em Jesus, viram suas mãos marcadas pelos cravos. Tomé, que estava duvidoso,
Jesus então se dirigiu a Tomé e disse a ele: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Coloque também a sua mão do meu lado. Não sejas incrédulo, Tomé, mas crente. João 20, 27. O mesmo Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos no Evangelho que leva o seu nome, no último capítulo, Lucas 24, narra o que aconteceu após a ressurreição. No domingo próximo passado, estávamos aqui falando sobre a ressurreição de Cristo e hoje devemos contemplar um pouco, então, a sua ascensão, o ato imediato, no ato salvífico do Senhor a nós. Nós, irmãos, caminhamos por fé, não é mesmo? A caminhada do cristão é por fé. A palavra nos diz que o justo viverá por fé. Mas perceba que a nossa fé se baseia em um fato concreto como a rocha. Cristo ressuscitou. Isso é um fato concreto. Que notícia maravilhosa! Observe que Lucas termina o evangelho que leva o seu nome, no capítulo 24, falando sobre a ascensão de Jesus, as últimas palavras do evangelho de Lucas. E começa Atos, o mesmo Lucas, começa Atos narrando também a ascensão. Eu não sei se você já experimentou ler Lucas e depois dar um salto, né? Deixar João e ir para Atos. E você vai ver então a continuidade. Lucas narrando o Evangelho e depois Atos dos Apóstolos. Te convido a olhar para o capítulo 1 de Atos. Veja como começa o livro histórico do Novo Testamento. Escrevi, Atos 1:1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Quem era Teófilo? Provavelmente uma pessoa muito próxima de Lucas. Alguém que, segundo os estudiosos, pode ter patrocinado também a pesquisa acurada que Lucas fez. No Evangelho que leva o nome de Lucas, no capítulo 1, ele fala da pesquisa que ele fez, levantamento de dados, estudos, para poder escrever o Evangelho e também escrever Atos dos Apóstolos. Teófilo era alguém próximo, que ele cita aqui no início. Escrevi o primeiro livro, isto é, o Evangelho, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Lucas começa Atos, o volume que acompanha o Evangelho, apresentando então o Cristo vivo. Jesus ressuscitou. No fim daquele tempo de aparições, momentos antes de subir aos céus, em suas palavras finais, Jesus conscientiza os discípulos sobre a necessidade de evangelizar. Ele reitera a promessa feita de enviar o Espírito. E então nós nos lembramos de João, no capítulo 16, quando Jesus fala da missão do Consolador, que ele viria para nos consolar, mas também para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. João 16:8. E Jesus ali, então, no Evangelho de João, fala da necessidade dele ir para que o Espírito, então, pudesse ser enviado. O Espírito Santo não vem de outro modo a não ser com muito poder. A onipotência faz parte da sua essência. O Espírito de Cristo chega até nós com poder, capacita-nos a sermos testemunhas, a anunciar, a evangelizar. E sereis minhas testemunhas. Nestes dias de confinamento, Deus tem nos dado, irmãos, oportunidades de evangelizar à distância, não é mesmo? Ser testemunha de Cristo é ser um agente de evangelização, mesmo em confinamento, não importa onde estejamos.
Mas qual é o contexto de Atos 1:8? Olhe para o versículo 6. Vejamos o que diz o versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Os discípulos, irmãos, imaginavam um reino político estabelecido na terra para libertar eles do jugo das outras nações. Vejam essa comprovação com esta pergunta no versículo 6. Senhor, é agora que tu vais restaurar Israel? Jesus lhes responde mostrando o que realmente importa no reino, o que realmente importava a eles ali entender naquele momento. Olha o verso 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas... Então chega o nosso versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Não vos compete conhecer tempos, cronos, ou épocas, kairos. Cronos é o tempo medido pelo relógio, é o calendário, kairos é a época, é o momento específico, o momento certo de Deus. Jesus então diz a eles: não se preocupem com isso, esse tempo é de Deus, deixe o tempo com Deus e pregue o Evangelho, mas vocês farão isso após receber o Espírito Santo. Meu objetivo no sermão desta manhã de domingo, irmãos, é olhar para Atos 1:8 e desafiar você, a todos nós, em tempos de confinamento, a sermos agentes proclamadores do Evangelho. Atos 1:8 nos ensina alguns requisitos fundamentais para a evangelização. E eu quero te convidar a olhar a primeira verdade do versículo 8. O verso começa: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A primeira verdade do texto é: a presença do Espírito Santo em nós nos dá poder. Jesus disse aos discípulos que eles receberiam poder quando o Espírito descesse sobre eles. Então eles seriam testemunhas. Ou seja, o testemunho que eles dariam a partir de então dependia desse revestimento. Era para eles aguardar. Afinal, a conversão, irmãos, é obra do Espírito Santo. Algumas pessoas indagam, têm ainda algumas dificuldades quanto à presença do Espírito Santo, quanto a um batismo com o Espírito Santo, a uma segunda bênção a ser buscada. Irmãos, precisamos entender que a conversão é obra do Espírito Santo. Se não houver a presença do Espírito Santo, não haverá verdadeira conversão. Haverá convencimento, mas não haverá conversão. É o Espírito quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, João 16:8. E agora então Jesus afirma a eles que o Espírito é quem os capacitaria a testemunhar. Aguardem, esperem. Nós vemos essa verdade de forma prática na vida dos discípulos, dos primeiros crentes, da igreja primitiva, neotestamentária ali de Atos. Quando estudamos o capítulo 2, quando o Espírito então desce, os mesmos discípulos medrosos que abandonaram Jesus quando ele foi preso, após receberem agora o Espírito Santo, anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Basta ler os primeiros capítulos de Atos, veremos isso. O mesmo Pedro, que negou Jesus 3 vezes, após receber o Espírito, passou a dar testemunho, com coragem, ousadia, enfrentando o Sinédrio. Paulo, mais tarde, enfrentando o Areópago e as outras autoridades.
Conhecer o poder com o qual fomos revestidos é fonte de motivação e de certeza de realização da obra de evangelização. Atos 1:8 nos ensina que a presença do Espírito nos dá poder. A segunda verdade que eu quero destacar ainda no versículo 8, veja que Jesus diz assim: e sereis minhas testemunhas. Aqui nós temos a certeza do testemunho. Jesus não fala aqui de um mandamento, como que dizendo, vocês deverão ser, sejam. Não, não é isso. Jesus está afirmando um fato inevitável de quem é convertido. Sereis, vocês serão minhas testemunhas. Onde está o Espírito de Deus, ali estará um verdadeiro testemunho. Guarde essa verdade. Ao ser intimado pelos religiosos da época a não mais falar sobre Jesus, Pedro respondeu assim em Atos 4:20: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Como poderemos deixar de testemunhar? Não há como deixar. As coisas que eles viram e ouviram tinham se apossado do coração deles de tal maneira que era impossível não testemunhar. É impossível o verdadeiro crente não testemunhar, porque ele tem o Espírito. E o Espírito faz com que ele testemunhe. Há algo na própria natureza do cristão que é o testemunho do Espírito. Irmãos, que maravilhosa mensagem. Se é cristão, é porque é convertido. Preste atenção nesta verdade sendo desenvolvida. Se é cristão, é porque é convertido. Se é convertido, é porque tem o Espírito. Se é cristão e se tem o Espírito, então dará testemunho. Será uma testemunha. Percebe a relação intrínseca. Preste atenção, mas como será esse testemunho? Quando estudamos Atos 2, 3, 4, nós vemos então esse testemunho dos apóstolos. O nosso testemunho, irmãos, não se restringe apenas àquilo que falamos, mas àquilo que fazemos. Nosso testemunho não se limita às palavras, mas envolve atitudes, nosso viver, nossas ações. Testemunhamos nossa fé quando dizemos não ao pecado, não à embriaguez, não ao sexo ilícito, não à pornografia, não à preguiça, não à vingança, não à fofoca, não à mentira, não à insubordinação. Mas testemunhamos quando dizemos sim à santidade, à oração, ao estudo da palavra, ao amor ao próximo, as boas obras, a obediência. A natureza do cristão é uma natureza evangelística. Isso deve nos levar a uma profunda reflexão sobre como estamos vivendo nesses dias de desesperança, não é? Como tem sido o nosso testemunho nestes dias maus? Estamos sendo coerentes com a nossa natureza? Uma excelente forma de entendermos de que modo devemos apresentar o Evangelho é analisando a forma que os próprios apóstolos evangelizavam. Os apóstolos apresentavam o Evangelho focando em 3 pontos. O primeiro deles, o pecado. Primeiramente, os apóstolos falavam sobre o pecado, denunciavam o pecado. É impossível pregar as boas novas de salvação sem falar do pecado, afinal só deseja o remédio quem sabe que está doente. O paciente, se não conscientizar da sua doença, ele não vai tomar o remédio. A consequência desse pecado não é somente morte física, mas morte espiritual. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Uma vez detectado o problema, os apóstolos então anunciavam a obra de Cristo, a pessoa e a obra de Cristo, vida, morte, ressurreição de Jesus, ascensão, salvação realizada por Ele na cruz, como sendo a solução para o problema chamado pecado. Pedro afirmou em Atos 4, e não há salvação em nenhum outro,
porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Isso eles tinham aprendido do próprio Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. E por fim, pecado, vida e obra de Cristo, os apóstolos anunciavam a necessidade do arrependimento. Por fim, os apóstolos sempre encerravam o anúncio do Evangelho com um apelo ao arrependimento e o apego a Cristo, a fé. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para ser descancelados os vossos pecados. Atos 3:19. Atos 10:43, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Pecado, vida e obra de Cristo, necessidade de arrependimento. Esses 3 pontos não pode faltar na nossa evangelização. Mas Atos 1:8, voltemos ao nosso texto, também nos ensina uma terceira verdade. Além da presença poderosa do Espírito nos capacitando, além da certeza do testemunho, e sereis minhas testemunhas, a terceira e última verdade está na parte final do verso. Veja que o verso diz: tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Temos aqui uma terceira verdade, a extensão do dever. O Espírito vem, me capacita, sou testemunha. Agora, qual é a extensão da evangelização? Jesus então diz: Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. A extensão do testemunho é global, mas começa local. Preste atenção. Como precisamos entender isso, irmãos, nestes dias de confinamento, não é mesmo? Muitos não sabem o que fazer quando estão impedidos de congregar. Jesus deixa claro para os discípulos que eles seriam testemunho em âmbito local. Onde você estiver, seja uma testemunha do Senhor. Local, aqui nós entendemos como Jerusalém, onde eles estavam. Regional, Judéia, a província da qual Jerusalém era uma cidade que incluía outras cidades. Samaria, um pouco mais distante, uma província que no passado era parte do reino do norte de Israel. E os confins da terra, ou seja, sem limites. Na grande comissão, em Mateus 28, 18, 20, Jesus apresenta esta verdade com clareza quando diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, aí vem então o imperativo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, vem o discipulado, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E a promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Podemos imaginar nossa cidade como sendo a nossa Jerusalém, nosso estado como sendo a nossa Judéia, nosso país como sendo a nossa Samaria e o mundo, os confins da terra. É preciso equilibrar muito bem missões locais, regionais, nacionais, transculturais. É preciso equilibrar isso muito bem, pois senão corremos o risco de olhar só para a nossa Jerusalém e esquecer os confins da terra, ou o inverso também, olhar somente para além-mar e esquecer a nossa Jerusalém. Cuidado para que você não fique com os olhos além-mar e se esqueça de que a sua missão pode estar dentro da sua casa. Saiba que nós, como cristãos, temos uma agenda vasta diante de nós. E a pergunta inicial volta: como você tem levado a sua quarentena? Levando a mensagem do Evangelho, anunciando a paz de Cristo, contribuindo com a evangelização. A quarentena tem sido pedagógica para você. Não obstante a importância do local que congregamos, a tristeza
nestes dias em contemplar os templos fechados, os bancos vazios. Lembre-se, igreja, somos nós. O culto a Deus continua, apesar do esvaziamento dos templos, da restrição. Sua vida é um constante culto a Deus? Esse é o culto individual. Nosso lar também precisa ser lugar de culto e é de nossa responsabilidade, não apenas de pastores, pastorear nossa família. Esse é o culto doméstico. Estamos com restrições para o culto público, mas não para o culto individual e o culto em família. Devemos olhar, irmãos, para este momento como um momento didático. Deus permite retirar de nós temporariamente o culto público, onde é fácil terceirizar, basta apenas comparecermos a Ele, não é? É hora de voltar os nossos olhos para o culto individual, para o culto em família, onde não dá para terceirizar responsabilidades sacerdotais. Pense comigo, Deus pode estar nos dando uma oportunidade de evangelizar os nossos círculos íntimos, nossas casas, nossas famílias. É hora de refletir sobre nossa ação evangelizadora individual. Mas voltemos ao texto para concluirmos. Após o Cristo ressurreto lhes dar a garantia do Espírito, recebereis poder ao descer sobre vós. Esta promessa foi cumprida no dia de Pentecostes, Atos 2. Após o Cristo ressurreto lhes afirmar que eles seriam testemunhas, sereis minhas testemunhas. Após o Cristo ressurreto lhes falar sobre o dever de anunciar a salvação, as boas novas, tanto em âmbito local como até os confins da terra, o texto nos diz, no versículo 9, o seguinte, voltemos, Atos 1:9. Ditas estas coisas, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Tente imaginar você sendo um dos discípulos naquele momento. Jesus lhes prometeu o poder do Espírito, afirmou que eles seriam testemunhas, desafiou a eles sobre o dever de proclamação da palavra. Lucas 24:50 nos conta que enquanto Jesus os abençoava, Lucas fala isso explicitamente, enquanto os abençoava, ele foi elevado ao céu. Visualize e imagine os discípulos com seus olhos ali arregalados, boquiabertos, vendo Jesus subir, presenciando a ascensão de Cristo, até que uma nuvem o encobriu de seus olhos. Certamente aquela foi uma nuvem da glória de Deus que o levou para casa. Que descrição maravilhosa da ascensão, não é mesmo? No domingo próximo passado estávamos aqui falando da ressurreição e hoje falando desta ascensão, mas acima de tudo falando da ordem que o Senhor deixou, da conscientização que Ele fez. Que descrição maravilhosa! Diante de um olhar estático, ali os discípulos olhando para cima, contemplando esse fato extraordinário. Olha o que diz os versos 10 e 11. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Atos 1:11. As Escrituras relatam, irmãos, que o retorno dos discípulos à cidade foi de uma jornada de um sábado, a distância que um judeu podia percorrer num dia de sábado, mais ou menos 2.000 côvados, ou aproximadamente 1 quilômetro, 1.000 metros. Os dias que se seguiram foram então dias de espera. Atos 1:15, veja o que diz a palavra. Naqueles dias de espera, pelo cumprimento da promessa de envio do Espírito,
Levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Então vem um comentário, né? Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. 120 pessoas. Imagine uma igreja de 120 pessoas. O que Deus poderia fazer com um grupo tão pequeno? Agora entendemos a importância do que aconteceu em Atos 2. O que esses 120 poderiam fazer frente ao mundo? Mas o poder desceu do céu. E ao serem revestidos pelo poder do Espírito Santo, irmãos, o primeiro sermão que Pedro pregou após a descida do Espírito Santo, Atos 2, nós podemos ver esse sermão a partir do verso 14 de Atos 2. A Bíblia nos afirma que houve uma conversão maravilhosa. Ouvindo eles, Atos 2:37, estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais irmãos: que faremos? Olha agora o verso 41. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000. De 120, um salto para 3.000. Lendo Atos um pouquinho para frente, nós veremos 5.000. E hoje estamos aqui como igreja do Senhor, 50 dias após a Páscoa, no Pentecostes, o Espírito Santo desceu, como Jesus prometeu. Ele veio para aparecer com todo o esplendor, e a igreja do Senhor foi revestida de poder. Irmãos, possuímos este poder como crentes, individualmente também, em nossas casas, em nossos contatos. Temos o Espírito Santo de Deus e por isso somos testemunhas do Senhor. A igreja do Senhor continua ativa, mesmo com as restrições sociais. A igreja que somos nós é chamada ao testemunho. Quem sabe o Senhor nos permite esta restrição para diminuir um pouco o ativismo e refletir sobre o nosso testemunho pessoal, interno, administrar as nossas emoções, as nossas aflições, inquietações e também levar a palavra àqueles que estão próximos a nós em nosso círculo íntimo. Que Deus nos ilumine, irmãos, nestes dias, nos dê a graça de perceber o seu campo de evangelização que Ele coloca diante de nós em nossos círculos íntimos. Dias de confinamento, dias de extrair lições espirituais. Deus tem os seus propósitos e eu estou esperançoso de que milhões e milhões haverão de serem alcançados neste período de calamidade. Trago um testemunho pessoal para finalizarmos. Ontem mesmo estávamos no culto doméstico em nossa casa e estávamos meditando sobre Noé, sobre o dilúvio, Gênesis 6. E recordamos mais uma vez, irmãos, a narrativa maravilhosa que diz que Noé esperou 150 dias para as águas baixar. Não é? 150 dias são 5 meses. E eu te pergunto, você teria essa paciência? Fechado em uma arca, com animais, ali a sua família, e você esperando 5 meses. Nós estamos há pouco mais de um mês dessas restrições aí, presenciais, de isolamento social, e muitas vezes estamos já aflitos, não é? E eu lembro a você que não tinha ar-condicionado, energia, Wi-Fi ali dentro da arca, não tinha. Ele tinha em sua companhia animais com as suas necessidades. Mas ele esperou. Ah, irmãos, dias de confinamento, dias de restrições, são dias de aprendizado. Que possamos utilizar dessa quarentena para extrair lições espirituais. Desejamos retornar às nossas atividades cotidianas
o mais rapidamente possível. É claro, oramos por isso. Mas devemos esperar o tempo do Senhor. E enquanto durar, saber esperar no Senhor. Que possamos olhar para este versículo 8 de Atos capítulo 1, com este olhar de poder recebido do Espírito. De fato incontestável, somos testemunhas. E da tarefa que temos de proclamar a palavra onde quer que estejamos. Que Deus aplique em sua mente e em seu coração esta bendita palavra. Amém. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz e que fala sempre ao nosso coração. Te louvamos, ó Deus, por esta porção que lemos e meditamos nesta manhã de domingo. Que o Senhor possa aplicar esta palavra na nossa mente e no nosso coração. Conscientize-nos, ó Deus, da presença do Teu Espírito Santo em nossa vida, que nos capacita, que nos dá poder para testemunhar. Graças te damos, ó Deus, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Graças te damos, ó Deus, pela inclinação do Teu Santo Espírito, uma vez habitando em nós, para que possamos testemunhar desta palavra, levar esta palavra. Nestes dias, ó Deus, de restrição, de isolamento social, que tenhamos a sabedoria vinda do Senhor para influenciar os nossos círculos íntimos, não propagando aquilo que o mundo propaga, mas levando a mensagem do Teu Santo Evangelho, a mensagem de esperança. Dê a nós, ó Deus, a devida paciência para esperar o tempo do Senhor. E que assim, ó Deus, como o Senhor nos mostra em Sua palavra, que saibamos esperar o tempo do Senhor, não de forma inativa, mas sim proclamando a palavra do Senhor àqueles que estão ao nosso derredor. Aplica esta mensagem na nossa mente e no nosso coração. Despeça-nos com a Tua paz e nos abençoa sempre. No nome de Jesus eu oro e peço estas bênçãos. Rogo a Deus para que o Senhor tenha misericórdia de nossa nação, de nosso país, de nosso estado, de nossa cidade. Erradique esse mal, ó Deus, e sabemos que Tu haverás de fazer no tempo do Senhor. Conceda-nos a alegria do reencontro, do culto público, para estarmos juntos, ó Deus, meditando na Tua palavra, cantando louvores ao Teu nome. Ó Deus, conceda-nos a alegria de estarmos juntos e sabemos que isso haverá de acontecer no tempo do Senhor. Que até lá sigamos e prossigamos, proclamando a Tua palavra, testemunhando do Senhor e esperando no Senhor. É a nossa oração com gratidão, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.